Narrando a Ciência, o seu canal para o conhecimento. Curta e inscreva-se para mais conteúdos. Neste documentário, partimos para Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Uma esfera colossal, tão grande que poderia abrigar todos os outros planetas em seu interior. Mas, por trás de sua grandiosidade, esconde-se um mundo sem superfície sólida, dominado por gases, tempestades colossais e um campo magnético capaz de aprisionar radiação mortal. Desde os tempos antigos, Júpiter chamou a atenção de todas as civilizações. Babilônios, gregos, egípcios e romanos olharam para o ponto brilhante no céu e atribuíram a ele significados divinos. Hoje, com telescópios e sondas espaciais, sabemos que aquilo que parecia uma simples estrela errante é, na verdade, um planeta gigante que moldou o destino do nosso sistema solar. Mas como passamos de crenças mitológicas a certezas científicas? De observações a olho nu a imagens captadas por sondas interplanetárias, cada passo nos aproximou de respostas que pareciam inalcançáveis. E ao longo dessa trajetória, descobrimos que Júpiter não é apenas um planeta, é uma chave para entender como o próprio sistema solar nasceu. Mas há mistérios que ainda desafiam a ciência. O que realmente existe em seu interior? Há um núcleo sólido escondido sob camadas de hidrogênio metálico? Como se formou a Grande Mancha Vermelha, a maior tempestade do Sistema Solar que persiste há séculos? Essas perguntas ainda movem pesquisadores em busca de respostas, e cada nova missão espacial revela um fragmento desse enigma. Júpiter não viaja sozinho. Ele é cercado por dezenas de luas, algumas com oceanos subterrâneos que podem abrigar vida. Europa, Ganimedes e Calisto transformaram o estudo do planeta em uma busca pela astrobiologia. Afinal, será que as condições para a vida podem existir não na superfície de um planeta, mas escondidas sob quilômetros de gelo em torno de um gigante gasoso? E o futuro? O que acontecerá com Júpiter quando o Sol começar a morrer, expandindo-se como uma gigante vermelha? Continuará a exercer sua força gravitacional sobre os planetas e asteroides, ou acabará lançado ao espaço profundo? A resposta pode mudar nossa visão sobre o destino do próprio Sistema Solar. Ao longo desta viagem, vamos explorar cada detalhe, desde as primeiras vezes que esse planeta foi registrado por astrônomos da antiguidade até as descobertas mais recentes feitas pela missão Juno. Vamos mergulhar em sua atmosfera turbulenta, conhecer sua composição, entender sua história de formação e imaginar seu futuro distante. Vamos atravessar mais de 4 séculos de descobertas científicas e milhares de anos de fascínio humano. Uma jornada que começa com observações rudimentares e culmina em sondas orbitando a 700 milhões de quilômetros de nós. Júpiter é um dos 5 planetas visíveis a olho nu no céu noturno. Muito antes da invenção do telescópio, civilizações antigas já registravam seu brilho constante e seu movimento em relação às estrelas fixas. Para os babilônios, que desenvolveram algumas das primeiras tradições astronômicas sistemáticas por volta de 700 a.C., Júpiter era chamado de Marduk, em homenagem ao deus principal de sua mitologia. Textos da Mesopotâmia, preservados em tabuletas de argila, mostram cálculos da posição de Júpiter e seu ciclo orbital de aproximadamente 12 anos. Esses registros são considerados os primeiros documentos astronômicos científicos da história, mostrando que já havia uma tentativa de prever a trajetória do planeta. No Egito Antigo, Júpiter também foi observado, mas recebeu associações diferentes, ligadas a divindades solares e estelares. Embora não tenha havido registros matemáticos tão detalhados quanto os babilônios, há evidências de que sacerdotes egípcios reconheciam sua importância no céu e incluíam o planeta em práticas astrológicas. Na Grécia Antiga, Júpiter foi incorporado ao modelo geocêntrico de Aristóteles e, posteriormente, ao de Ptolomeu, no século II d.C. Para Ptolomeu, o planeta era uma das esferas cristalinas que orbitavam a Terra, seguindo movimentos perfeitos e previsíveis. Apesar de impreciso, o modelo ptolomaico conseguiu descrever a posição de Júpiter com relativa consistência por mais de 1000 anos.
Já na tradição chinesa, Júpiter era conhecido como a estrela do ano, pois seu ciclo de 12 anos foi associado diretamente ao calendário que deu origem ao zodíaco chinês. Esse vínculo mostra como a observação do planeta não era apenas astronômica, mas tinha impacto cultural profundo em diferentes regiões do mundo. Para os romanos, que herdaram muito da astronomia grega, Júpiter era visto como o planeta mais brilhante depois de Vênus. Seu nome foi associado diretamente à divindade suprema do panteão, uma escolha que reforçava tanto a importância do astro quanto sua simbologia de poder. Sem telescópios, os antigos não conseguiam ver detalhes como as faixas atmosféricas ou as luas do planeta. No entanto, registraram cuidadosamente o movimento retrógrado de Júpiter, quando o planeta parece inverter sua direção no céu. Esse fenômeno, inexplicável no modelo geocêntrico, seria mais tarde uma das chaves para o avanço da astronomia heliocêntrica. Durante a Idade Média, astrônomos islâmicos preservaram e expandiram o conhecimento antigo sobre Júpiter. Nomes como Al-Sufi e Al-Batani produziram catálogos estelares e tabelas que incluíam cálculos da órbita do planeta. Essas obras seriam traduzidas para o latim e usadas pelos astrônomos renascentistas da Europa. O Renascimento trouxe melhorias nos instrumentos de observação, ainda que pré-telescópicos. Efemérides mais precisas começaram a ser publicadas, permitindo aos navegadores e astrônomos preverem com maior exatidão as posições de Júpiter e outros planetas visíveis. O astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, no final do século XVI, fez observações sistemáticas de Júpiter com instrumentos de precisão. Embora ainda sem telescópio, seus registros de posição foram fundamentais para que Johannes Kepler pudesse formular as leis do movimento planetário. Essas observações culminaram em uma revolução científica. A transição entre os modelos antigos e modernos só seria consolidada no início do século XVII, quando o telescópio foi aplicado pela primeira vez à astronomia. Júpiter se tornaria um dos alvos principais de Galileu Galilei. Portanto, antes mesmo de sabermos que Júpiter era um gigante gasoso com dezenas de luas, ele já exercia um papel central na história da astronomia. Desde a Mesopotâmia até o Renascimento, o planeta foi observado, estudado e incorporado a sistemas de crenças e cálculos matemáticos. O planeta que conhecemos como Júpiter recebeu seu nome diretamente da mitologia romana. Entre os deuses do panteão, Júpiter era considerado o soberano supremo, equivalente ao Zeus grego, senhor do céu e do trovão. Essa escolha não foi aleatória. O brilho intenso do planeta, visível a olho nu, destacava-o entre os demais, tornando natural a associação com a divindade máxima. Na tradição romana, Júpiter simbolizava autoridade, poder e domínio, características que se refletiam no próprio planeta. Assim como Marte representava a guerra e Vênus o amor, Júpiter foi vinculado à supremacia. Essa associação foi preservada ao longo dos séculos e incorporada definitivamente à ciência moderna, quando a astronomia deixou de ser apenas observação e passou a ser uma disciplina baseada em cálculos e observações sistemáticas. O símbolo astronômico de Júpiter também guarda essa herança cultural. Ele deriva de uma forma estilizada da letra grega Z, inicial de Zeus, conectando diretamente as tradições grega e romana ao universo científico. Esse símbolo passou a ser usado em efemérides e mapas astronômicos desde a Idade Média, permanecendo como representação oficial do planeta até hoje. A continuidade da tradição se fortaleceu no século XVII, quando Galileu descobriu as 4 maiores luas de Júpiter. Embora Simon Marius tenha sugerido nomes inspirados nos amantes de Zeus da mitologia grega, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, a referência ao panteão clássico foi mantida. Isso consolidou o elo entre astronomia e cultura antiga, um vínculo que persiste até a atualidade. Com a fundação da União Astronômica Internacional no século XX, a nomenclatura astronômica foi oficialmente padronizada. Ainda assim, o nome Júpiter foi preservado em todas as línguas científicas, respeitando a tradição histórica e cultural. Esse padrão se repetiu em outros corpos do Sistema Solar, mas nenhum carregou um simbolismo tão forte quanto o gigante gasoso.
Assim, o nome de Júpiter não é apenas uma designação arbitrária. Ele traduz milênios de observação, crenças e continuidade cultural. Da Roma antiga até a ciência moderna, o planeta manteve seu título de soberano dos céus. E foi justamente esse planeta, batizado em homenagem ao Deus dos deuses, que revelaria ao mundo uma das descobertas mais importantes da astronomia: a existência de luas orbitando outro astro além da Terra. O ano era 1610. Munido de um telescópio rudimentar, mas revolucionário para sua época, Galileu Galilei apontou o instrumento para Júpiter. O que ele observou naquela noite de janeiro mudaria para sempre o curso da ciência. Próximo ao planeta, Galileu notou pequenos pontos luminosos, que inicialmente julgou serem estrelas. Ao repetir suas observações noite após noite, percebeu que esses pontos mudavam de posição, mas sempre permaneciam próximos ao planeta. Rapidamente, compreendeu que não se tratava de estrelas fixas, mas de corpos orbitando Júpiter. Pela primeira vez, a humanidade testemunhava a existência de luas em torno de outro planeta. Galileu registrou 4 satélites distintos, que hoje conhecemos como Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Entre eles, a primeira lua que ele anotou em seu diário foi Io, tornando-se, portanto, a primeira lua de Júpiter identificada na história. Esse detalhe, muitas vezes pouco lembrado, marca um ponto crucial: a constatação de que a Terra não era o centro exclusivo de movimentos celestes. Essa descoberta foi uma afronta direta ao modelo geocêntrico defendido por Aristóteles e Ptolomeu, que dominava o pensamento europeu há mais de 1000 anos. Se havia corpos orbitando Júpiter, então nem tudo girava em torno da Terra. A descoberta de Galileu reforçava as ideias heliocêntricas propostas por Copérnico em 1543. Os registros de Galileu foram publicados em sua obra Sidereus Nuncius, ou O Mensageiro das Estrelas. Nesse livro, ele descreveu com detalhes suas observações, incluindo ilustrações da posição das 4 luas em diferentes noites. A publicação rapidamente se espalhou pela Europa, gerando debates intensos entre estudiosos e religiosos. Paralelamente, o astrônomo alemão Simon Marius afirmava ter observado as mesmas luas praticamente no mesmo período. Embora não tenha publicado suas observações imediatamente, Marius sugeriu os nomes que usamos até hoje, inspirados em personagens da mitologia grega associados a Zeus: Io, Europa, Ganimedes e Calisto. A disputa entre Galileu e Marius é um dos episódios clássicos da história da ciência. Apesar da polêmica, o crédito pela descoberta ficou com Galileu, pois suas observações foram publicadas primeiro e com maior rigor científico. Já os nomes sugeridos por Marius prevaleceram, pela elegância e coerência com a tradição mitológica. Io, a primeira lua identificada, revelou-se um objeto fascinante séculos depois. Observações modernas mostraram que ela é o corpo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar, com centenas de vulcões em erupção constante, resultado da intensa interação gravitacional com Júpiter e outras luas galileanas. A descoberta das luas também teve consequências práticas. O astrônomo dinamarquês Ole Homer, no século XVII, utilizou eclipses das luas de Júpiter para calcular a velocidade da luz, um dos experimentos mais notáveis da física clássica. Ou seja, a observação feita por Galileu abriu portas não apenas para a astronomia, mas para toda a ciência. As luas de Júpiter também se tornaram ferramentas para a navegação. No século XVIII, astrônomos utilizaram os horários precisos dos eclipses lunares para determinar longitudes em alto mar, contribuindo para a expansão das explorações marítimas. Assim, uma descoberta feita com um telescópio simples ultrapassou os limites da astronomia. As luas de Júpiter transformaram-se em instrumentos científicos, confirmando teorias, testando hipóteses e até auxiliando na exploração terrestre. Ao longo dos séculos, essas 4 luas permaneceram em destaque. Hoje, sabemos que Io, Europa, Ganimedes e Calisto são mundos complexos, cada um com características únicas, capazes de fornecer pistas sobre a formação e a evolução do Sistema Solar. Mas tudo começou com a primeira anotação de Galileu sobre Io.
E se Galileu abriu as portas para a existência de luas em torno de Júpiter, a ciência moderna expandiu enormemente esse número. Do século XVII até hoje, dezenas de satélites naturais foram descobertos, e o que antes eram 4 pontos luminosos se transformou em um vasto sistema planetário em miniatura. Esse será o tema do próximo capítulo. Atualmente, com base em registros atualizados pela União Astronômica Internacional, IAU, são conhecidas 95 luas orbitando Júpiter. Esse número cresceu especialmente nas últimas décadas, com a melhoria de telescópios terrestres e a exploração direta por sondas espaciais. Cada nova detecção não apenas amplia o inventário do planeta, mas também fornece pistas valiosas sobre os processos de captura gravitacional, colisões e formação de sistemas secundários no entorno de Júpiter. Entre todas essas luas, as galileanas permanecem as mais estudadas. Ganimedes é a maior delas e supera em tamanho até mesmo Mercúrio, com diâmetro de 5.268 quilômetros. Ele é o único satélite conhecido a gerar um campo magnético próprio, o que sugere um núcleo metálico em atividade. Europa, com seu oceano subterrâneo global coberto por quilômetros de gelo, é alvo de intensa atenção científica, como um possível ambiente para a vida microbiana. Io se destaca pela intensa atividade vulcânica, com centenas de vulcões ativos que liberam enormes quantidades de enxofre. Já Calisto, coberta por crateras, parece ter preservado registros de eventos que remontam à formação do Sistema Solar. As luas galileanas não estão sozinhas. Próximo ao planeta, existem pequenos satélites internos, como Metis, Adrasteia, Amalteia e Thebe. Esses corpos menores orbitam uma região dos anéis de Júpiter e influenciam diretamente a sua estrutura, atuando como fontes de poeira e detritos que sustentam o sistema de anéis. Apesar de discretos em tamanho, variando de algumas dezenas a poucas centenas de quilômetros, eles desempenham papéis dinâmicos cruciais. Mais afastadas, encontramos as luas irregulares. Ao contrário das órbitas circulares e alinhadas das luas regulares, essas luas descrevem trajetórias excêntricas e inclinadas, muitas vezes retrógradas. Isso indica que não se formaram junto a Júpiter, mas foram capturadas pela gravidade do planeta em épocas distintas da evolução do Sistema Solar. Acredita-se que muitas delas sejam asteroides desviados de suas órbitas originais ou fragmentos resultantes de colisões. A distribuição dessas luas permite classificá-las em famílias dinâmicas. Entre elas, destacam-se os grupos de Ananke, Carme, Pacifa e Himalha, formados por satélites que compartilham características orbitais semelhantes, sugerindo origem comum em grandes colisões. Estudar essas famílias fornece pistas sobre a violência dos impactos e a instabilidade gravitacional que marcaram os primeiros milhões de anos do Sistema Solar. As descobertas mais recentes, feitas por telescópios como o Subaru, no Havaí, e o Very Large Telescope, no Chile, revelaram luas com apenas alguns quilômetros de diâmetro. O fato de objetos tão pequenos serem detectados a centenas de milhões de quilômetros da Terra demonstra a precisão alcançada pela astronomia moderna. Essas luas minúsculas, no entanto, são cientificamente importantes, pois ajudam a compreender o limite inferior de corpos que Júpiter pode capturar e reter em sua órbita. Missões espaciais também desempenharam papel essencial no conhecimento sobre o sistema de luas jovianas. A Voyager 1 e 2, em 1979, forneceram as primeiras imagens detalhadas, revelando as superfícies diversificadas de Io, Europa, Ganimedes e Calisto. A missão Galileu, entre 1995 e 2003, aprofundou esse conhecimento, registrando erupções vulcânicas em Io, evidências de oceanos subterrâneos em Europa e detalhes geológicos de Ganimedes e Calisto. Atualmente, sondas como a Juno e a futura Europa Clipper têm como objetivo ampliar ainda mais essa compreensão. A abundância de luas em Júpiter está diretamente relacionada à sua enorme gravidade. Sendo o planeta mais massivo do Sistema Solar, com 318 vezes a massa da Terra, Júpiter exerce atração suficiente para capturar objetos errantes ou para manter estáveis satélites formados em seu entorno. Isso o torna um verdadeiro mini-sistema planetário, comparável em complexidade ao próprio Sistema Solar, mas em escala reduzida.
O estudo dessas luas não se limita à sua contagem ou descrição. Muitos satélites jovianos são considerados potenciais laboratórios naturais para investigar astrobiologia e processos geológicos extremos. Europa e Ganimedes, por exemplo, estão entre os principais alvos de futuras missões em busca de vida fora da Terra, enquanto Io oferece um exemplo único de vulcanismo ativo fora do nosso planeta. Ao reunir dados sobre suas quase 100 luas, Júpiter se consolida como um mundo de mundos, um ponto de encontro entre geologia, dinâmica orbital, astrobiologia e física planetária. Mais do que simples satélites, esses corpos são registros vivos da história do Sistema Solar. E cada nova descoberta, seja de uma lua minúscula em órbita distante ou de um oceano oculto em Europa, amplia as fronteiras do conhecimento humano sobre a diversidade cósmica. A ideia de que Júpiter não possui uma superfície sólida como a Terra levou séculos para ser consolidada. Durante a Antiguidade e Idade Média, os astrônomos acreditavam que todos os planetas eram corpos sólidos, esféricos e imutáveis. Sem instrumentos capazes de distinguir detalhes, Júpiter era visto apenas como um ponto brilhante no céu, e não havia motivo para supor que fosse fundamentalmente diferente da Terra. Foi apenas com a invenção do telescópio e o avanço da ciência moderna que começaram a surgir as primeiras pistas sobre sua verdadeira natureza. No início do século XVII, as observações telescópicas revelaram que Júpiter apresentava faixas coloridas em sua superfície aparente. Galileu Galilei e, posteriormente, Giovanni Cassini registraram essas bandas, que se alteravam com o tempo. Ao contrário da Lua, cuja superfície exibia crateras fixas, as estruturas em Júpiter eram dinâmicas. Isso levantou a hipótese de que não estávamos observando uma crosta sólida, mas sim formações atmosféricas em constante movimento. Robert Hooke e Cassini observaram a famosa Grande Mancha Vermelha, um enorme vórtice atmosférico que já estava ativo naquela época. O fato de tal estrutura persistir e se mover ao longo da superfície aparente de Júpiter reforçou a ideia de que o planeta não possuía uma superfície sólida visível, mas uma atmosfera profunda e turbulenta. Esse foi um passo decisivo para diferenciar os planetas gasosos dos planetas rochosos. No século XVIII, os estudos de Newton e Laplace sobre a gravitação e a dinâmica orbital permitiram calcular a massa de Júpiter a partir do movimento de suas luas. O resultado foi surpreendente. Júpiter possuía uma massa gigantesca, mas sua densidade média, obtida dividindo a massa pelo volume, era muito baixa, inferior à da Terra e até da própria água. Essa baixa densidade foi a primeira evidência quantitativa de que Júpiter era composto principalmente por materiais leves, como gases. Ao longo do século XIX, a espectroscopia tornou-se a ferramenta central para investigar a composição de corpos celestes. Utilizando prismas e depois espectrógrafos mais avançados, os cientistas analisaram a luz refletida e emitida por Júpiter. Já em meados daquele século, linhas espectrais características de hidrogênio e hélio foram identificadas, confirmando que a atmosfera do planeta era formada quase exclusivamente por esses elementos. O avanço da espectroscopia também permitiu detectar outros componentes em menor abundância, como metano, amônia e vapor d'água. Essa composição química, tão diferente da crosta rochosa da Terra, consolidou o conceito de que Júpiter é um planeta gasoso, formado majoritariamente pelos elementos mais abundantes do universo. O estudo de sua atmosfera reforçou ainda mais a semelhança entre Júpiter e o Sol, que também é composto quase inteiramente por hidrogênio e hélio. No início do século XX, o desenvolvimento da física estelar trouxe novas ferramentas para modelar o interior dos planetas. Baseados nas leis da termodinâmica e na mecânica dos gases, os cientistas concluíram que a enorme massa de Júpiter seria suficiente para comprimir o hidrogênio em estados exóticos, como o hidrogênio metálico líquido, previsto teoricamente por Eugene Wigner e Hilary Bell Huntington em 1935. Essa hipótese abriu caminho para a compreensão moderna da estrutura interna do planeta. Observações detalhadas de Júpiter só foram possíveis a partir da era espacial.
Em 1973, a Pioneer 10 foi a primeira sonda a sobrevoar o planeta, confirmando a complexidade de sua magnetosfera e coletando dados sobre sua atmosfera. Em 1979, as sondas Voyager 1 e 2 forneceram imagens inéditas das nuvens e tempestades, além de medições que reforçaram o modelo de um planeta sem superfície sólida, com uma transição gradual da atmosfera para camadas internas cada vez mais densas. Nos anos 1990, a missão Galileu revolucionou nosso conhecimento sobre Júpiter. Uma sonda atmosférica foi lançada diretamente em direção ao planeta, penetrando cerca de 150 quilômetros em sua atmosfera antes de ser destruída pela pressão e temperatura extremas. Durante essa breve descida, registrou dados de temperatura, pressão, composição química e ventos, confirmando a predominância de hidrogênio e hélio e fornecendo medições diretas de amônia e vapor d'água. A partir dessas observações, ficou claro que não há uma fronteira definida entre a atmosfera e o interior do planeta. À medida que a profundidade aumenta, a pressão comprime os gases até que se tornam líquidos, e em níveis ainda mais profundos, o hidrogênio assume forma metálica, capaz de conduzir eletricidade. Essa característica explica a poderosa magnetosfera de Júpiter, a maior estrutura magnética de qualquer planeta do Sistema Solar. A missão Juno, em órbita desde 2016, ampliou o entendimento sobre a estrutura gasosa de Júpiter. Utilizando instrumentos de micro-ondas e medições gravitacionais, a sonda revelou que as faixas coloridas do planeta se estendem profundamente em seu interior, até milhares de quilômetros abaixo das nuvens visíveis. Além disso, forneceu indícios de que o núcleo de Júpiter pode ser difuso, misturado com hidrogênio metálico, e não um núcleo sólido bem definido como antes se imaginava. Hoje, sabemos que Júpiter é essencialmente um planeta gasoso gigante, composto em 90% por hidrogênio e em 10% por hélio, com traços de outros elementos. Essa composição o torna um análogo em menor escala ao Sol, fornecendo pistas sobre os processos que ocorreram na nebulosa primordial de onde se formou o Sistema Solar. A confirmação de sua natureza gasosa foi um processo gradual, resultado de observações telescópicas, análises espectroscópicas, cálculos gravitacionais e, finalmente, medições diretas feitas por sondas espaciais. O reconhecimento de que Júpiter é um planeta gasoso não apenas revelou sua singularidade, mas também estabeleceu a categoria dos gigantes gasosos, que inclui Saturno, Urano e Netuno. A compreensão de sua estrutura e composição se tornou fundamental para a astrofísica planetária, pois Júpiter serve como modelo para o estudo de exoplanetas semelhantes já descobertos em torno de outras estrelas. A jornada científica que levou a essa conclusão abriu caminho para novas investigações sobre a formação e evolução de mundos gigantes no universo. A origem de Júpiter está profundamente ligada à própria formação do Sistema Solar. Estudos indicam que o planeta surgiu há cerca de 4,56 bilhões de anos, a partir da mesma nuvem de gás e poeira que deu origem ao Sol e aos demais planetas. Essa nebulosa primordial, rica em hidrogênio e hélio, começou a colapsar sob sua própria gravidade, concentrando a maior parte de sua massa no Sol. O material restante formou um disco protoplanetário girando ao redor da estrela nascente, ambiente em que Júpiter começou a se desenvolver. Entre as teorias que explicam a formação de planetas gigantes, duas se destacam: a acréscimo de núcleo, core accretion, e a instabilidade gravitacional do disco, disk instability. No modelo de acréscimo de núcleo, pequenos corpos sólidos colidem e se fundem até formar um núcleo rochoso e gelado de cerca de 10 a 20 massas terrestres. Esse núcleo, suficientemente massivo, atraiu grandes quantidades de gás do disco, crescendo até se tornar o planeta gigante que conhecemos. Já no modelo de instabilidade gravitacional, regiões do disco colapsaram rapidamente sob sua própria gravidade, formando um gigante gasoso de maneira mais rápida, em apenas algumas centenas de milhares de anos. Evidências observacionais e simulações numéricas favorecem o modelo de acréscimo de núcleo para explicar a formação de Júpiter.
Estudos de abundâncias químicas em sua atmosfera, realizados por missões como a Galileu e a Juno, sugerem a presença de elementos pesados em maior proporção do que no Sol, o que indica que o planeta possui um núcleo original que serviu como semente para a captura de gases. Esse núcleo teria crescido a partir de planetesimais, ricos em gelo e rocha, que se formaram além da chamada linha de gelo, região onde a água pôde condensar em forma sólida. A formação de Júpiter ocorreu em um período crítico da evolução do disco protoplanetário, quando ainda havia gás abundante disponível. Modelos indicam que o planeta se formou em menos de 10 milhões de anos, antes da dissipação do gás pelo vento estelar do jovem Sol. Esse tempo relativamente curto foi essencial para que Júpiter acumulasse sua imensa atmosfera de hidrogênio e hélio, os elementos mais leves e abundantes do universo. O crescimento de Júpiter teve consequências profundas para o Sistema Solar. À medida que atingia sua massa atual, o planeta exerceu forte influência gravitacional sobre o disco de planetesimais e protoplanetas em formação. Muitos desses corpos foram ejetados para regiões externas, o que ajudou a modelar o cinturão de asteroides e pode ter influenciado na formação de Saturno. Essa ação gravitacional fez de Júpiter uma espécie de arquiteto do Sistema Solar. Pesquisas modernas sugerem que Júpiter pode não ter se formado exatamente em sua posição atual. O chamado modelo Grand-Tech propõe que o planeta se formou a cerca de 3,5 unidades astronômicas do Sol e depois migrou para dentro, até cerca de 1,5 UA, antes de retornar para sua órbita atual em torno de 5,2 UA. Essa migração, causada pela interação com o disco de gás, teria remodelado drasticamente a distribuição de planetesimais, explicando a massa reduzida de Marte e a estrutura do cinturão de asteroides. Durante essa fase migratória, Júpiter também teria desempenhado papel importante no fornecimento de água e materiais voláteis à Terra primitiva. Ao interagir com os corpos gelados da região externa do Sistema Solar, o planeta pode ter desviado cometas e asteroides ricos em água para o interior, contribuindo para a formação dos oceanos terrestres. Essa hipótese é sustentada por análises isotópicas que indicam semelhanças entre a água terrestre e a de certos asteroides do cinturão exterior. O núcleo de Júpiter, formado a partir de materiais sólidos, provavelmente sofreu modificações ao longo do tempo. Dados da missão Juno sugerem que o núcleo não é uma estrutura compacta e rígida, mas sim um núcleo difuso e diluído, misturado com hidrogênio metálico. Esse estado pode ter resultado de colisões gigantes no início da formação do planeta, possivelmente com protoplanetas massivos que se fundiram com Júpiter, alterando sua estrutura interna. Outro aspecto essencial da formação de Júpiter está em seus satélites. As luas regulares do planeta, especialmente as galileanas, provavelmente se formaram a partir de um disco de gás e poeira que circundava o planeta em crescimento, de modo análogo à formação dos planetas em torno do Sol. Esse disco circumplanetário forneceu os materiais necessários para moldar luas grandes e diversas, consolidando Júpiter como um sistema planetário em miniatura. Estudos sobre meteoritos e isótopos também fornecem indícios da época de formação de Júpiter. Análises de cálcio e alumínio em condritos carbonáceos mostram que o planeta deve ter atingido tamanho considerável muito cedo, apenas 1 a 3 milhões de anos após a formação do Sol. Esse crescimento precoce teria interrompido a migração de material sólido pelo disco, dividindo o Sistema Solar em duas regiões distintas, uma interna, que formou planetas rochosos, e outra externa, de planetas gigantes. Simulações hidrodinâmicas modernas indicam que, ao atingir cerca de 20 massas terrestres, Júpiter começou a acumular gás de forma exponencial, em um processo chamado Runaway Gas Accretion. Em poucas centenas de milhares de anos, o planeta aumentou sua massa até o valor atual, aproximadamente 318 vezes a da Terra. Essa etapa rápida foi essencial para explicar por que Júpiter retém uma atmosfera tão extensa em comparação aos planetas internos. A presença de elementos pesados em sua atmosfera e a distribuição heterogênea de materiais sugerem que Júpiter não é apenas um aglomerado de hidrogênio e hélio. Ele guarda em sua composição vestígios da história química do disco protoplanetário, funcionando como uma cápsula do tempo que preserva informações sobre as condições da nebulosa solar primordial.
Assim, o estudo da formação de Júpiter também ilumina os processos que moldaram os outros planetas e as estruturas menores do Sistema Solar. Em resumo, a formação de Júpiter é explicada como um processo rápido, iniciado pela construção de um núcleo sólido além da linha de gelo, seguido pela captura massiva de gás e moldado por possíveis migrações orbitais. Seu papel foi determinante para o desenvolvimento do Sistema Solar tal como conhecemos. Entender sua origem não apenas responde como surgiu o maior planeta do nosso sistema, mas também ajuda a compreender os inúmeros exoplanetas gigantes descobertos em órbita de outras estrelas. A partir de agora, seguiremos a trilha das missões espaciais realizadas para estudar o planeta, dos pioneiros dos anos 1970, às sondas em operação e as que já estão a caminho, para entender como, passo a passo, construímos o conhecimento moderno sobre o sistema joviano. A era começou com a coragem de se aproximar. A Pioneer 10 tornou-se a primeira a visitar Júpiter, realizando sua máxima aproximação em 4 de dezembro de 1973, atravessando um ambiente de radiação até então apenas inferido e enviando os primeiros close-ups do planeta. Um ano depois, a Pioneer 11 repetiu a façanha e aproveitou a gravidade de Júpiter para ser redirecionada rumo a Saturno, inaugurando a técnica de estilingue gravitacional aplicada às missões planetárias de longo alcance. Além das imagens, esses sobrevoos mediram partículas e campos, revelando um cinturão de radiação feroz e uma magnetosfera gigantesca. Esses primeiros encontros foram uma prova de fogo tecnológica e científica. Os magnetômetros e detectores de partículas das Pioneers mostraram que a magnetosfera joviana se estende por milhões de quilômetros e é comprimida e esticada pelo vento solar, como uma imensa bolha carregada. A constatação de um magnetorrabo extremamente longo preparou o caminho para estudos posteriores da dinâmica do plasma em torno do planeta e de como Io, com seu vulcanismo, alimenta esse ambiente elétrico. Em 1979, a dupla Voyager 1 e 2 transformou o gigante gasoso num laboratório completo. A Voyager 1, em 5 de março de 1979, descobriu o sistema de anéis de Júpiter e registrou, com surpresa mundial, vulcões ativos em Io. A Voyager 2 passou em 9 de julho de 1979 e consolidou a revolução, mapeando atmosferas e luas com detalhes inéditos. Os sobrevoos também revelaram novas luas internas, Metis e Thebe, e ofereceram a primeira visão global das auroras e da estrutura de faixas e zonas do planeta. A descoberta dos anéis seria melhor explicada anos depois, mas já nas Voyager ficou claro que se tratava de anéis tênues, escuros e difíceis de ver, perceptíveis sobretudo quando retroiluminados. A combinação de imagens e dados de partículas mostrava que o sistema joviano é dinâmico, com material sendo continuamente retirado e reposto. Pistas iniciais de que micrometeoritos, atingindo pequenas luas, poderiam abastecer os anéis com poeira. Essa hipótese foi testada e confirmada com medições em órbita na missão seguinte. Em 7 e 8 de dezembro de 1995, a missão Galileu realizou um feito duplo. Inseriu um orbitador em torno do planeta e fez descer uma sonda atmosférica no planeta. O orbitador, ao longo de quase 8 anos, observou tempestades, anéis e dezenas de luas. Já a sonda mergulhou na atmosfera medindo temperatura, ventos, composição e estrutura de nuvens, até 22 bar de pressão, fornecendo as primeiras medições in situ num gigante gasoso. Os resultados do módulo atmosférico foram tão surpreendentes quanto valiosos. Ventos muito intensos, pouca água no local de entrada e menos relâmpagos que o esperado, em parte porque a sonda penetrou numa região de hotspot de 5 microns, um buraco de nuvens excepcionalmente seco. Esses dados forçaram reavaliações de modelos de convecção, distribuição vertical de voláteis e formação de nuvens de amônia e sulfeto de amônio, guiando por décadas os modelos termoquímicos da troposfera joviana. Em órbita, a Galileu esclareceu a origem dos anéis. Poeira gerada por impactos de micrometeoritos em pequenas luas internas repõe continuamente o material anelar.
Também reuniu o conjunto de evidências que hoje sustenta oceanos subsuperficiais em luas como Europa, por exemplo, campos magnéticos induzidos, além de mapear atividade geológica em Io e estruturas na magnetosfera. Foi um catálogo denso de descobertas que sedimentou a visão moderna do sistema. Entre o orbitador e a próxima grande missão, o Ulisses usou Júpiter em fevereiro de 1992 para sair do plano da eclíptica rumo aos polos do Sol e, no caminho, ofereceu uma perspectiva única da magnetosfera em altas latitudes. Medições mostraram fronteiras e camadas com microestrutura complexa, além de elétrons e ondas plasmáticas, traçando a interação vento solar-Júpiter fora do plano equatorial clássico das missões anteriores. Em 30 de dezembro de 2000, a sonda Cassini-Huygens fez um sobrevoo de oportunidade que rendeu um arquivo vasto, dezenas de milhares de imagens e espectros do planeta, anéis e luas. Monitoramento das auroras ultravioleta e uma campanha coordenada com Hubble e Chandra. As séries revelaram variabilidade nas auroras, detalhes de nuvens e jatos, além de um retrato do touro de plasma de Io e de absorvedores na cobertura de nuvens, nos 3 microns. Essas medições serviram tanto à ciência joviana quanto como ensaio para as operações no sistema de Saturno. Em 28 de fevereiro de 2007, a New Horizons passou por Júpiter rumo a Plutão, aproveitando para conduzir uma campanha científica compacta e eficaz. Pluma vulcânica de 350 quilômetros no vulcão Tvastar, Io, dinâmica das tempestades polares com relâmpagos e observações dos anéis e da magnetocauda. A sonda também refinou medidas de convecção e de material escapando do planeta, oferecendo um instantâneo da variabilidade do sistema em escalas de dias. Em 4 de julho de 2016, a Juno entrou em órbita polar e inaugurou uma etapa de alta precisão, gravidade e micro-ondas para sondar o interior e a composição profunda. Os dados revelaram jatos que penetram milhares de quilômetros, a existência de um núcleo difuso e estimativas de água em regiões equatoriais a partir do radiômetro de micro-ondas. Além disso, mapeou ciclones polares e estruturou, em detalhe, a dinâmica do campo magnético, incluindo o chamado Great Blue Spot. A missão foi estendida e realizou sobrevoos de Ganimedes em 2021, Europa 2022 e Io em 23 e 24, estudando o interior, atmosfera e magnetosfera com o mesmo conjunto instrumental. O próximo ato já está em curso. A missão europeia JUICE foi lançada em 14 de abril de 2023 e seguirá uma trajetória com múltiplos assistidos gravitacionais, incluindo a manobra Lua-Terra de agosto de 2024, para chegar a Júpiter em 2031 e, ao fim, entrar em órbita de Ganimedes, a primeira vez que orbitaremos uma lua extraterrestre. Em paralelo, a NASA lançou a Europa Clipper em 14 de outubro de 2024 para uma campanha de dezenas de sobrevoos de Europa a partir de 2030, mirando gelo, química e atividades que possam indicar habitabilidade. Esses projetos formarão a ponte perfeita para o próximo tema, onde discutiremos como essas medições moldam as previsões para o futuro de Júpiter no Sistema Solar. Ao longo dos capítulos anteriores, exploramos a origem, a estrutura e algumas das missões que revelaram os segredos de Júpiter. Mas a história desse gigante não termina no presente. Assim como o Sol, Júpiter tem um destino a cumprir, moldado tanto por sua composição quanto pela evolução da estrela que o governa. O futuro de Júpiter é inseparável do futuro do Sistema Solar, e compreender o que acontecerá com ele ajuda a projetar cenários de longo prazo para os mundos que orbitam nossa estrela. Atualmente, Júpiter mantém-se estável em sua órbita a 5,2 unidades astronômicas do Sol. Sua massa colossal, equivalente a 318 terras, assegura que ele continue exercendo influência gravitacional dominante sobre asteroides, cometas e planetas vizinhos. Esse papel de escudo parcial, capturando ejetos cósmicos, continuará durante bilhões de anos, até que a evolução do Sol altere drasticamente as condições dinâmicas do Sistema Solar. Dentro de cerca de 5 bilhões de anos, o Sol esgotará o hidrogênio em seu núcleo e entrará na fase de gigante vermelha.
Nesse processo, a estrela expandirá seu raio a distâncias próximas da órbita atual da Terra, alterando a distribuição de energia em todo o sistema solar. Júpiter, situado muito além dessa expansão, não será engolido, mas será profundamente afetado pela mudança de luminosidade e pelas intensas perdas de massa do Sol. A perda de massa solar terá um efeito imediato. A gravidade do Sol enfraquecerá, fazendo com que todos os planetas se afastem para órbitas mais amplas. Júpiter, por exemplo, poderá migrar de sua posição atual em 5,2 UA para algo em torno de 7 UA. Esse deslocamento ampliará o alcance gravitacional do planeta sobre regiões como o cinturão de Kuiper, alterando a estabilidade orbital de inúmeros corpos gelados. O aumento do brilho do Sol durante a fase de gigante vermelha também influenciará a aparência de Júpiter. O calor extra não será suficiente para evaporar o planeta, já que sua gravidade mantém fortemente os gases. Contudo, modelos sugerem que a atmosfera poderá sofrer mudanças dinâmicas, com novas camadas de nuvens formadas em diferentes altitudes, alterando sua coloração e padrão de tempestades. O destino das luas de Júpiter também estará ligado a essas transformações. À medida que o planeta migrar para uma órbita mais distante, a insolação sobre satélites como Europa e Ganimedes aumentará temporariamente, podendo derreter parte de suas crostas superficiais. Alguns modelos apontam que oceanos subterrâneos poderão ganhar camadas líquidas mais próximas da superfície, alterando profundamente o equilíbrio geológico e potencialmente astrobiológico dessas luas. O campo magnético joviano, sustentado por correntes em seu interior metálico de hidrogênio, deverá persistir enquanto o planeta mantiver calor interno suficiente para sustentar a convecção. Com o tempo, entretanto, o resfriamento lento do planeta reduzirá sua atividade interna, tornando a magnetosfera menos intensa. Isso impactará a interação com Io e o torus de plasma, redesenhando gradualmente o ambiente energético em torno do planeta. Depois que o Sol expelir suas camadas externas e se tornar uma anã branca, o sistema solar entrará em um estado radicalmente diferente. Júpiter, junto dos outros planetas exteriores, permanecerá em órbitas ampliadas ao redor do remanescente estelar. Sem o vento solar e com uma luminosidade drasticamente reduzida, o planeta gradualmente escurecerá, refletindo apenas a fraca luz da anã branca. Nesse estágio, o ambiente dinâmico poderá se tornar instável. Simulações de longo prazo mostram que, em bilhões de anos, interações gravitacionais entre Júpiter, Saturno, Urano e Netuno podem levar a ressonâncias caóticas, eventualmente ejetando algum desses gigantes para fora do sistema solar. Como o mais massivo deles, Júpiter tende a permanecer, mas há cenários onde até ele pode ser expulso para o espaço interestelar. Se permanecer em órbita, Júpiter continuará atuando como um guardião gravitacional em torno da anã branca, retendo parte de suas luas e influenciando pequenos corpos. Contudo, algumas luas externas poderão escapar, transformando-se em planetas errantes, enquanto outras poderão colidir com o planeta ou entre si, alimentando uma lenta reorganização do sistema joviano. Em escalas ainda maiores, o resfriamento contínuo levará Júpiter a perder gradualmente sua energia térmica interna. Sem fonte de calor, sua atmosfera se estabilizará em camadas densas e frias, e ele se tornará um corpo gasoso inerte, orbitando silenciosamente uma anã branca em resfriamento. Nesse ponto, o planeta já não exibirá as tempestades e auroras que hoje caracterizam sua dinâmica. Há também a possibilidade de destinos mais radicais. Estudos teóricos sugerem que interações de maré com a anã branca ou encontros próximos com estrelas vizinhas em bilhões de anos poderiam desestabilizar Júpiter, levando-o a ser capturado por outra estrela ou a vagar sozinho pelo espaço como um planeta interestelar. Embora improvável em curto prazo, tais cenários são consistentes com modelos de dinâmica de sistemas estelares. Cada etapa do estudo desse planeta trouxe camadas de detalhes que transformaram a imagem de um ponto luminoso em um mundo vasto, dinâmico e cheio de mistérios ainda por resolver. Entendemos hoje que sua origem, a partir da acreção rápida de gás e poeira nos primeiros milhões de anos do disco protoplanetário, influenciou diretamente a configuração orbital e a sobrevivência de outros corpos menores. Em grande medida, a arquitetura atual do Sistema Solar é consequência direta de sua presença.
O estudo de suas luas ampliou ainda mais o escopo da exploração. De Io, com seus vulcões ativos, a Europa, com oceanos subterrâneos, até Ganimedes e Calisto, com complexas interações geológicas e magnéticas, cada uma dessas luas se revelou um laboratório único. Júpiter, portanto, não é um planeta isolado, mas um sistema em si mesmo, análogo em miniatura a um sistema solar particular. As investigações sobre sua composição atmosférica e interna mostraram que o gigante gasoso é um repositório natural de informações sobre os processos físicos que governam planetas massivos. Os cinturões de nuvens, as tempestades persistentes, o núcleo difuso e os campos magnéticos intensos são exemplos de fenômenos que ainda desafiam modelos teóricos e continuam sendo refinados com os dados da missão Juno. Ainda que Júpiter não seja um mundo habitável, seu papel na proteção da Terra e na modulação da dinâmica do sistema solar é crucial. A captura e desvio de asteroides e cometas demonstra uma função gravitacional de escudo que exerce. Ao mesmo tempo, a complexidade de seu sistema de luas oferece alvos promissores na busca por vida extraterrestre. Ao encerrar essa viagem pelo maior planeta do Sistema Solar, fica claro que o gigante gasoso representa muito mais do que um planeta distante. Ele é um testemunho vivo das origens do Sistema Solar, um laboratório natural para a astrofísica e a geologia planetária, e um alvo constante para a exploração espacial. Cada nova descoberta abre espaço para novas perguntas, garantindo que Júpiter continue no centro da curiosidade científica por muitas gerações. A jornada até aqui mostra que a ciência não se contenta com respostas parciais. A cada capítulo da exploração de Júpiter, novos enigmas surgiram. De onde veio seu núcleo difuso? Como se sustentam as tempestades seculares? Qual é a real composição de seu interior? E, principalmente, que segredos escondem seus mundos gelados? São questões que mantêm o planeta entre os maiores desafios da pesquisa espacial contemporânea. Assim, esse documentário se encerra não com um ponto final, mas com a perspectiva de continuidade. Júpiter segue sendo explorado, estudado e revisitado por missões cada vez mais sofisticadas. Se os primeiros astrônomos enxergaram nele apenas uma estrela errante, hoje sabemos que se trata de um mundo complexo, cuja compreensão está diretamente ligada à história da Terra e de todo o Sistema Solar. O gigante gasoso permanece, portanto, como um farol científico que ilumina o caminho do conhecimento humano rumo ao cosmos. Curta e considere se inscrever. Obrigado.